Eu não vou mentir, eu não vou lembrar de todos os rostos que eu fiz, mas ela nunca vai esquecer de mim. Eu costumo dizer que quem esquece de onde veio não sabe para onde vai. Nossa preocupação não é somente em oferecer um serviço, mas é realmente um trabalho que impacte e transforme a vida de pessoas. Eu acho que a principal mensagem é nunca perder sua fé. É como se elas estivessem falando assim pra mim: eu venci. Hoje a gente recebe aqui um casal que não só trabalha com beleza, tá? Mas com identidade, com propósito, com cura e com recomeço. Eles construíram no Brasil uma trajetória gigante na estética e na educação. Já formaram milhares de profissionais e agora estão trazendo para os Estados Unidos, tá, gente? Olha, primeira mão e novidade. Um trabalho que vai muito além da técnica. Reconstrução de areola. Cuidado com as mulheres pós-câncer. Tá? E oportunidades reais de carreira para brasileiras que querem recomeçar aqui nos Estados Unidos e em qualquer lugar do mundo também. É um episódio sobre propósito, sobre coragem, sobre impacto humano. É uma honra receber aqui vocês, Leonardo e Roberta. Que satisfação tê-los aqui conosco para falarmos de vários assuntos, não só o câncer, mas também tudo relacionado à estética. Nossa, a gente está muito feliz, muito honrado de estar aqui. Obrigada pela oportunidade, pelo privilégio. É sempre gostoso se conectar e estar aqui hoje pra gente é um presente. Obrigada mesmo. Estamos muito felizes de receber vocês porque vocês têm ajudado a mitigar o impacto, né, na autoestima, na autoimagem de tantas mulheres aí pelo mundo, né, e tenho certeza que esse impacto só está iniciando. Amém. Primeiro, obrigado, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, o Fagner, o Túlio. Nos conhecemos recentemente, né? E realmente para a gente é uma oportunidade para falar do nosso propósito, falar do nosso trabalho, né? E acima de tudo, alertar e comunicar a pessoas que precisam das soluções que nós oferecemos, né, para reconstruir realmente a autoestima. A gente não vê o nosso trabalho apenas como uma função, né, como uma empresa, mas a gente vê o propósito e causa por trás de tudo isso, né? O nosso impacto, nossa preocupação não é somente em oferecer um serviço, mas é realmente um trabalho que impacte e transforme a vida de pessoas. E além disso, né, eu diria que aumentar o número de profissionais que tenham esse desejo, né, de trabalhar nessa área e proporcionar, além de melhoria estética, também autoestima para mulheres que precisam. Muito lindo. Muito lindo demais. E para começar, né, assim, a primeira pergunta: como vocês decidiram, de que forma vocês entraram nesse mercado de estética, que é tão competitivo, difícil e cada dia inovador, né? Acho que essa eu posso responder. Bom, a gente, na verdade, a gente já se conhecia, né, já fazia um bom tempo, mas nós éramos apenas, assim, colegas, né, de se cumprimentar, turmas em comum. E eu já há muito tempo na área da estética, eu comecei muito novinha, né, eu comecei com 15 anos de idade, já trabalhando. Então, assim, eu cresci basicamente lidando com mulheres e já entendi desde sempre, né, sou cristã, que eu tinha uma missão com mulheres. Então, eu comecei novinha e, assim, na maquiagem, na verdade, foi, assim, a minha primeira paixão. Então, me dediquei muito a isso. Tive outra formação, até por uma exigência dos meus pais. Não, você tem que, né, enfim, estudar. Então, eu fiz, né, me formei em outra coisa, mas a maquiagem sempre do meu lado. Então, eu acabei crescendo e construindo o meu nome em toda a região do Brasil, assim, não só, né, no Paraná, o meu estado, minha cidade, mas também no Brasil. Porque tudo que eu sempre fiz foi com muita excelência, né? Eu aprendi isso com meu pai, com a minha mãe. Então, assim, quando eu decidi, por exemplo, ensinar, né, as minhas alunas a maquiagem, mesmo sendo novas, eu tinha que mostrar essa minha credibilidade para elas. Então, eu sempre tinha algo de diferencial. Então, eu comecei a crescer na área da maquiagem. Da área da maquiagem, eu fui estendendo também para outros tipos de serviço. Foi quando eu entrei na micropigmentação. E chegou um momento que eu, assim, estava muito bem em termos de visibilidade. Eu, assim, não tinha nem mais para onde crescer, porque meu nome já estava muito bem estruturado em Londrina, que é a minha cidade natal e toda a região. Só que eu não... E trabalhava muito, mas eu não via a cor do meu dinheiro.
Então, bem nesse período que eu precisava muito de uma mudança na minha vida, já com o meu espaço, já assim, muito feliz com tudo que eu já tinha conquistado, eu assim, estava muito descontente como eu lidava com as coisas na parte, vamos colocar assim, né, financeira, empresarial. Eu nunca tive, assim, domínio com isso, nunca gostei. E nesse período foi quando eu e o Léo, a gente acabou se aproximando, até por outras circunstâncias de saúde. Minha sogra, na época, ficou muito doente, teve o câncer de mama. É um dos motivos pelo qual a gente também decidiu se dedicar à área, né, do câncer de mama. O Léo, nesse período, acabou vindo para cuidar da mãe. E a gente, cada vez mais, sempre unido entre os amigos. E começamos a namorar. E aí, nesse período, eu falei a verdade para ele. Falei, olha, tá muito difícil para mim, porque eu faço tudo com muita excelência. A minha área eu abraço com vontade, eu garanto. Mas, em compensação, a minha parte financeira, ela é completamente... tá tudo de ponta cabeça. E eu preciso de uma ajuda. Então, eu fui franca com ele, né? Não sei se ele ia continuar comigo, né? Que legal, que legal. Na verdade, é uma situação que a gente observa no mercado da micropigmentação, né? O artista, normalmente, ele tem um pouquinho de dificuldade com a parte de gestão, com a parte de marketing, né? Então, assim, a nossa parceria, além da parceria pessoal, né, do nosso relacionamento, a gente desenvolveu também uma parceria na área de negócios, né? E aí nós fizemos essa divisão de atividades, cada um cuidando da sua parte, né? A Roberta cuidou da parte artística, procedimentos, ensino, e eu cuidei das outras áreas, que é gestão, marketing, finanças, né? E me envolvi muito também com a parte de educação. Então foi com essa divisão de atividades, esse complemento de habilidades e capacidade de cada um, que nós conseguimos criar uma estruturação mais forte, com um alcance maior, né? E a partir disso nós saímos de uma clínica de 30, 40 metros quadrados para uma clínica de 2 andares, com 600 metros quadrados, com uma equipe, né, de marketing dentro da empresa, com profissionais trabalhando. Enfim, conseguimos obter esse crescimento com a junção das habilidades e competências de cada um, né? Nossa, que legal. Deus unindo propósitos. Que legal, que legal. Legal, uma história muito, muito interessante, mas eu tô para te falar que não é só na área da estética que as pessoas deixam essa parte financeira de lado, não. Eu falo isso por mim também, na área da construção. Muitas vezes a gente nunca é bom em tudo, em exatamente tudo. E o tempo vai passando, a gente que trabalha, a gente que se dedica, a gente tá planta todos os dias, aprende, se profissionaliza, lida com pessoas todos os dias e a gente cresce naquilo que a gente está fazendo. E sem perceber, a gente já era para estar colhendo e continua plantando. Continua plantando. Então é onde vem a desorganização realmente financeira, porque na fase dessa plantação aí infinita, tem despesas, ficam vindo mais despesas, e o descontrole financeiro, que na verdade não chega a ser um descontrole, mas chega a ser, digamos assim, uma falta de conhecimento nessa área, acaba ocasionando isso, e vocês dois aí de uma forma que um se conheceu e um completando o outro, né? Eu e Fafá tivemos que aprender muito isso na parte de recrutamento, né, Fafá? Porque quando a gente quer desenvolver uma área específica de nossa vida e quer fazer com que essa área seja aflorada com qualidade, maestria e doutorado nisso, exige de nós que a gente coloque filtros que não nos impossibilitam de olhar para o mundo e para outras coisas, para que a gente se torne realmente bom naquilo. Isso. Só que durante esse processo a gente perde mesmo o controle de outras coisas. Mas durante esse processo nós também temos que aprender a nos treinar para recrutar pessoas para assumir aquele lado que a gente não foi treinado para poder ter. Por isso que no início, quando a gente começou a trabalhar, a gente teve problemas, porque muitas pessoas falam assim, nossa, mas como é que vocês conseguem trabalhar juntos? E a gente trabalha super bem junto, mas é porque a gente entendeu que cada um precisa investir a sua energia aonde realmente é necessário. Então, no caso do Léo, eu nunca fui muito de dar pitaco, porque eu nem entendo, né? Era uma coisa, eu não tenho um perfil de liderança, sabe? Eu acho que tudo isso, claro, você pode conquistar, mas nunca tive muito isso. Sempre assim, gostei de ficar mais com as minhas clientes, criando, desenvolvendo, né? Enfim, estando junto com as pessoas, claro, da nossa equipe, mas deixando eles muito à vontade. E o Léo, ele tinha que dar esse equilíbrio, né? Porque todos também estavam lá para vestir a camisa da empresa. Então, meu foco é, assim, fazer aquilo que eu faço com excelência, eu invisto energia ali.
e o Léo na parte dele. Então, aí a gente, um belo dia, depois de algumas pequenas discussões, Ajustes. vamos fazer ajustes, isso. E São aí eu falei, necessários. vamos fazer o seguinte, daqui até aqui, eu não, né, você não mexe. E é a mesma coisa. Então, e a partir dali deu certo. Aí. Nós E aí a gente separamos fica bem tranquilo, essas é. atividades, é o que o Fagner comentou. Todo pequeno empresário, ele começa com a parte operacional, ele executa a parte operacional. Mas quando vem um crescimento, ele exige um amadurecimento também desse profissional. Porque executar a parte operacional somente limita o crescimento. Todo empresário tem uma fase de transição que ele precisa sair do operacional e se tornar mais gerencial, mais estratégico. E aí talvez, né, seja esse Sim. momento que você comentou, que você precisa de uma equipe com outras habilidades, né, Isso. com pessoas com competências diferentes, com uma qualificação diferente para Pra continuar complementar e permitir o crescimento. Né? Eu acredito que a nossa história foi mais ou menos assim. Né? É desenvolver outras habilidades, né? Perfeito. Porque quando a gente começa com algo, a gente tem uma habilidade relacionada Sim. àquilo que a gente está fazendo. Só que quando o negócio começa a crescer, aí já vem outra habilidade que é aprender a delegar, aprender a lidar com Isso. pessoas, liderar, financeiro. Porque para a roda começar a girar, tem que ter um processo. Precisa. Perfeito. E esse processo não é uma equipe, não é pessoas, é o líder, é a pessoa que está ali à frente, a forma que a pessoa vai fazer, que vai fazer com que aquilo ali realmente aconteça. E aconteceu na vida de vocês, porque são mais de 7.500 alunos, né? Exato. Não é pouco, É muita é gente. muita Muita gente. gente. E de que forma o marketing, o digital, o capital digital, que é vocês investirem em vocês mesmos, as mídias sociais, têm contribuído para isso? Fala você, amor. Eu acho que o digital, na verdade, ele é o melhor canal que existe atualmente para que a gente possa alcançar pessoas sem fronteiras, né? Nós temos hoje um mundo muito grande, né? Graças a Deus, a Roberta fala inglês, português e espanhol fluentemente. Nós estamos numa área que tem necessidades em qualquer parte do mundo, né? E esse digital, essa educação nos permitiu alavancar esse conhecimento da Roberta, essa facilidade para a comunicação, para que a gente pudesse alcançar outras pessoas, né? Então, nós aproveitamos e exploramos bastante o digital para alcançar pessoas em diversas partes do mundo, né? E levar esse conhecimento, especialmente na parte de reconstrução de areola, para profissionais em diversos cantos do mundo, né? Isso nos deu uma referência, nos tornou uma referência muito grande, nos trouxe convites para participar de grandes eventos e conferências ao redor do mundo, são mais de 20 países. Uau. E nos permitiu levar o conhecimento para outras mulheres em cantos, em lugares do planeta que a gente jamais imaginaria que as nossas soluções chegariam, né? Isso é o que traz maior satisfação para a gente. Não é apenas formar novos profissionais, usar o digital para dar treinamento, mas saber que essas pessoas que foram formadas e capacitadas alcançaram outras mulheres com um propósito como esse que nós temos, né? 14,7% das mulheres morrem por conta do câncer de mama. Sim, Né? Então é uma taxa muito alta. Sim. Isso é uma taxa global. sim. Né? Então, o que você faz, o que vocês fazem, é mais do que só trazer uma autoestima, é levar vida de novo pro lar. Com Eu vou contar um certeza. depoimento do que eu passei. Tem uma artista que é a Maria Lina. Um beijo, Maria. Maria é a ex-mulher do Whindersson Nunes. Né? E um dia ela me procurou porque a mãe dela passou por uma situação assim. E eu vi o brilho da mãe dela nascer de novo, depois de uma reconstrução de uma mama. Sim. Né? Então, eu podendo ver isso de perto, eu sei qual que é o impacto disso na vida de uma mulher. Porque a gente fala e a gente não tem noção de verdade do impacto emocional. Porque a gente sabe que tem uma mudança, a gente vê o significado real daquilo, mas a gente só consegue compreender a experiência quando a gente vê com quem a Sim. gente ama, do Exato. nosso lado, de perto. Eu imagino como que seria isso com a mãe, Sim. Exatamente. que foi o que uniu É. vocês. Isso. Isso. Eu vivenciei essa experiência, né? E eu acho que foi importante porque a partir dessa experiência você consegue visualizar o impacto que isso tem para a mulher, mas também para a família, Sim. né? Porque quando uma mulher passa pelo câncer de mama, né, existe uma insegurança, primeiro, com a sobrevivência. Exato. Segundo,
né, com os filhos que podem ser deixados em caso de insucesso no tratamento. Então, passar por toda essa experiência, desde o pré-cirúrgico, pós-cirúrgico, tratamento de quimioterapia, como isso interfere na vida diária, nas atividades da família, né? Realmente foi um privilégio, né? Claro que eu não gostaria de ter passado isso com a minha mãe, mas eu acredito que Deus tem os seus propósitos para todas as coisas, e foi a partir disso que surgiu um novo projeto, né? Então, é interessante você vivenciar isso, é muito mais complexo vivenciar isso do que assistir de fora, né? E nós temos, assim, vivenciado o pós-cirúrgico, né? A gente pode falar um pouquinho sobre a micropigmentação de areola, sobre as soluções, sobre as dificuldades que as mulheres passam pós-cirurgia, né? A primeira parte é sempre fazer a parte corretiva, de fazer a retirada da mama, a retirada do câncer. Existe um segundo estágio que é a reconstrução, um terceiro estágio que é a quimioterapia, mas após a quimioterapia, existe um estágio para aquelas mulheres que passam pelo câncer e perdem a areola, que é complexo, que é a perda da identidade, é a perda da autoestima. Deixam de se sentir mulheres. Deixar de se sentir mulheres, o sentimento de dificuldade de olhar num espelho, a dificuldade, às vezes, de ter um relacionamento sexual com um parceiro. Tá? Então, quando a gente tem a oportunidade de se envolver e oferecer uma solução para minimizar esse impacto, a gente entende que a gente está também interferindo numa relação familiar. Salvando a vida dela com ela mesma. E, às vezes, salvando uma família. Né? Nós temos diversos testemunhos, foram centenas de pacientes nessa área que a gente poderia compartilhar, mas o maior privilégio que a gente tem é poder realmente oferecer essa solução e contribuir, né, para uma vida, para uma autoestima, para uma vida de qualidade melhor e principalmente, né, evitando problemas familiares que podem acontecer em decorrência do tratamento, das fases que a mulher passa nesse período. Isso brilha muito nos meus olhos. Teve um acontecimento na minha vida que eu passei lá atrás, que foi muito marcante, impactante na minha vida. E um dia eu fui me aconselhar com um pastor, amigo, e o pastor virou para mim e falou assim: Túlio, a única forma de você se curar é trabalhando para curar as pessoas. Exatamente na onde você foi mais machucado. Então, eu entendo qual que é achar a cura no meio da dor. E isso que você fez não é só um propósito de negócio, é um propósito de vida. Perfeito. Sim. E a gente tem tido essa resposta de uma forma muito gostosa, porque a gente tem vários casos interessantes. Nós temos os casos difíceis, porque a gente tem pacientes que eu não consigo nem acreditar que isso é possível, mas que maridos abandonam as esposas. Isso, infelizmente, acontece. Claro que é uma situação assim, mais difícil de acontecer, mas acontece. Em contrapartida, a gente tem assim, uma família inteira lutando, né, por aquela pessoa, por aquela mulher. E aí a gente, por exemplo, acaba de fazer tanto a prótese ou quando é a micropigmentação mesmo. Então, na hora que elas finalmente se veem, né, se sentem super felizes, é muito interessante porque elas perdem completamente o pudor. E aí elas pegam a foto e mandam para a família inteira ver. Então elas falam, você tem uma coisa que eu não vou ter vergonha, agora é mostrar meu peitinho para todo mundo. Meu marido não vai ficar inclusive para o marido, e com a mensagem, agora a gente pode namorar novamente. Agora pode, né? Sim. É uma felicidade que elas transbordam, né? Exato. Que lindo. Que lindo. Mas uma dúvida também sobre essa coisa relacionada assim, sobre o homem às vezes abandonar a mulher, deixar... Será que é por causa que está faltando esse pedacinho nela? Ou será que o motivo pode ser devido estar faltando esse pedacinho nela, ela mesmo começa a tratar o marido de forma indiferente, por ela estar insegura, por ela mudar o comportamento dela, e muitas vezes não ser ali o marido que, minha mulher está mais feia, eu vou abandoná-la. Até mesmo porque o amor ele é um pouquinho cego, né? Sim. Eu honestamente, eu acho que são as duas situações. Eu acho assim que existe a situação de talvez o homem não saber lidar com a situação, entendeu? De estar enfrentando aquilo, e eu não estou justificando, porque desculpa, mas a minha opinião eu acho isso péssimo. Porque quando você tem um compromisso com a pessoa, ainda mais um casamento, né? Você tá com ela em qualquer situação, em qualquer momento. Inclusive,
na doença, né? Então, é mais do que nunca é importante nesse momento ele abraçar a causa e dar todo o suporte. Então, para mim, honestamente, é inadmissível uma pessoa, simplesmente um marido abandonar a esposa nesse momento. Mas aqui, a minha opinião, né, não é tão importante. Mas eu acho que os 2 motivos principais, sim, é esse. Primeiro, o marido não consegue realmente lidar com essa situação, então ele prefere fugir. E a segunda situação, existe sim a mulher que começa a cada vez mais se isolar do marido, porque esse é um problema. É um problema mesmo. A parte sexual, a gente não fica falando muito sobre isso, mas porque o marido realidade. é viril, o homem é Sim, viril. Sim. E é visual também. Sim. Então, Mas esse desconforto que a mulher tem em se expor, né? É o desconforto de não saber como o marido vai reagir Sim. durante o ato. sim. Então existe o desconforto com a situação que torna a mulher mais fechada, né? Ela se torna mais reclusa. Sim. E às vezes isso não parte só do marido, né? A própria mulher não se aceita com aquela imagem que ela vê. Então a gente tem os 2 lados, né? Nós temos, infelizmente, maridos que abandonam as suas esposas nos momentos que elas mais precisam, né? E é desconfortante a gente ouvir isso, mas é uma realidade que acontece no dia a dia. Sim. E temos também o lado da mulher que se sente desconfortável com a exposição, com aquela nova imagem que ela tem dela mesma, né? Isso gera um impacto e isso gera uma consequência muito forte na família. Infelizmente, nós temos visto casos, né, ruins, mas também nós temos trabalhado para oferecer alternativas que possa promover uma reconciliação dessas situações. No pós-cirúrgico, quando a mulher sofre isso, é indicado pelos médicos um acompanhamento psicológico, tanto para a mulher quanto para o casal? Sim, Elas têm essa consciência que é necessário isso? Sim. Olha, eu vou te dizer uma coisa, com base em todas as minhas clientes, porque já foram, meu Deus, eu já perdi o número quantas pacientes eu atendi, a boa parte delas é a mesma situação. Elas têm um medo iminente, assim, da reincidiva, né? Então, isso tá muito vivo nelas. Mesmo depois de um ano, tá? Mesmo depois de um ano, porque, a solução da prótese, na verdade, são 30 dias depois. Mas para mulheres que decidem, por exemplo, pela tatuagem, esperam, né, um ano, ainda tá muito vivo esse medo. E eu acredito, pela experiência da minha mãe e da minha sogra, ambas que passaram por isso, é algo que é eterno, né? São mulheres cristãs, confiam em Deus, tudo, mas não adianta, nós somos carne, a gente sente e eu imagino isso. Mas, qual é o meu ponto com isso? Existem mulheres que sabem lidar muito bem com isso também. Eu assim, atendi pacientes que não estavam nem preocupadas em fazer a reconstrução de areola. Algumas fizeram pelo filho ou pela filha, porque a filha, quando via, falava, ai mãe, por que você não faz? Ou, por exemplo, filhinhos pequenos que, na ingenuidade, falavam, mamãe, você nunca vai poder amamentar de novo, porque não tem mais o biquinho, como se fosse poder amamentar, tadinho. Imagina, a mãe também tá ouvindo isso, né? Isso, exatamente. E tem mulheres que tiram de letra. Existem mulheres que elas simplesmente falam, olha, eu tô aqui mesmo, porque, assim, ai, meu marido fica comentando, por que você não faz? Meus filhos. Mas, honestamente, eu não tenho problema nenhum. É a minoria, com certeza. Essa minoria eu acho que são, inclusive, as que não tem divórcio. Provavelmente. Você comentou dos filhos, né? Eu me lembrei de um caso que nós atendemos recentemente, esse ano, de uma pessoa que nós oferecemos a prótese, né? Fizemos o caso, ela retornou a casa e a filhinha menor, 2 aninhos, olhou para a mama da mulher, da mãe, né? E disse, mamãe, olha que legal, agora eu acho que você está curada. Que legal. Então ela ao ver, né, que aquela área estava com a prótese novamente, que não estava descoberta, né? Chega a ser emocionante. Na ingenuidade de uma criança, né? Ela falou, nossa, mamãe, agora a sua cura realmente é completa. Né? Isso para a criança é muito bom, porque você imagina uma criança de 2 anos meio que tentar entender, né? Uma situação, minha mãe está muito doente, e aí ela tem esse resultado. Então, são todos os tipos de pacientes, mas a gente vira psicólogo, né? E tudo óbvio que está entre mim e a paciente, a gente escuta. Eu vou muito de acordo com
a forma como as coisas acontecem. Porque tem pacientes que gostam de falar bastante. Tem aquelas que preferem não tocar no assunto, então, assim, entram quietas e saem quietinhas. Eu procuro ir de acordo com a onda, sabe? Sempre respeitando, porque é um momento de muita intimidade, é um momento de muita responsabilidade, é um momento que eu tenho certeza que passa como se fosse uma, sei lá, uma retrospectiva de tudo, porque elas, vamos colocar assim, entre aspas, é como se elas estivessem falando assim pra mim, eu venci, porque agora eu tô na última etapa, né? Eu tô na última etapa. É uma sensação de encerramento de um ciclo doloroso. Isso. Né? E aí o nosso trabalho, ele contribui com isso. Já passei por todos os estágios, agora eu tô tendo a recuperação da imagem que eu tinha antes. E eu sempre digo que no meu caso, eu não vou mentir, eu não vou lembrar de todos os rostos que eu fiz. Não vou, por mais que eu tente. Mas ela nunca vai esquecer de mim. Nunca. É verdade. Nunca. Então, a minha responsabilidade com ela é que a experiência do início ao fim seja, assim, o máximo possível prazerosa, que seja um momento de cura, sabe? Tem algumas, por eu, de novo, né, ser cristã, elas me dão a liberdade de orar por elas. Claro que eu só faço isso uma vez que eu sei também que elas são cristãs. A gente sente esse momento. Então, não adianta. Esse trabalho, ele vai muito além de, né, um negócio. Ele é uma missão, é um propósito que o Senhor colocou nas nossas vidas. A gente sabe que cumprir propósito não é fácil. Não. Existem muitas barreiras. A gente, às vezes, passa pela fase da descredibilidade Sim. das pessoas e com a gente mesmo, Uhum. né? Que não é um momento fácil, Não. né? Você teve algum momento que pensou em desistir? Tá. Eu nunca tive momento, assim, de pensar em desistir, vou ser bem honesta. Mas eu tive uma fase muito difícil na minha vida, que eu acho que muitas mulheres profissionais, homens, por conta das redes sociais, a gente se compara demais. E a comparação me gerou um desgaste muito grande. Porque a gente tende sempre a achar que a grama do vizinho, ela é mais verde, né? Então, a gente, por algum momento, parece que a gente se descredibiliza. É como se o meu trabalho não tivesse mais tanto valor e eu sou maestra em fazer isso, assim, eu sou muito, o Leonardo sempre me corrige, amor, valoriza mais o seu trabalho, você tem, sabe, um trabalho tão diferenciado, né, Deus te capacitou de uma forma tão especial. Então, nesse momento, que não foi necessariamente uma fase de querer desistir, mas foi uma fase de total descrença em mim, sempre achando que dos outros sempre estavam melhores. Então, você se minimiza de um tanto que você não tem mais vontade de aparecer nas redes sociais, você simplesmente assim, é como se você perdesse o brilho. E eu nunca tive o foco, nunca, quem me conhece sabe, eu nunca tive um foco assim de ser uma pessoa famosa, no sentido de reconhecimento, não. Mas eu sempre tive muito essa vontade de ter um trabalho de excelência que as pessoas reconhecessem, especialmente pelo propósito disso, porque eu sei que o meu trabalho, ele pode não só, enfim, deixar a pessoa mais feliz, mas ele cura. E isso não é só na areola, né? A gente está lidando com pessoas com alopecia, que não tem pelos na sobrancelha. As mulheres mesmo que passam pelo câncer de mama, o tratamento, muitas vezes, elas perdem os pelos das sobrancelhas. Então, fazer a reconstrução de sobrancelhas também é um projeto, é um conjunto lindo. Então, nunca pensei em desistir, porque eu sempre fui apaixonada pela minha profissão. Mas teve uma fase que eu me comparava demais e isso me deixou doente. Então, essa fase da comparação é uma fase complicada. E olhando para você hoje, você é uma mulher que recupera partes perdidas de mulheres. Sim. Existe uma parte perdida da Roberta? Olha, parte perdida de mim, eu acho que não. Mas o que existe e precisa melhorar muito é mais esse senso de autovalorização. Porque a gente numa falsa necessidade de se mostrar humilde, a gente acaba desvalorizando a gente mesmo. E eu tenho procurado deixar de ser assim. Num simples, por exemplo, às vezes a pessoa fala, nossa, como isso acontece bastante com as minhas alunas. Nossa, eu já te achava bonita no Instagram e te conhecendo pessoalmente, achei você mais bonita. Eu fico, nossa, imagina, não, que isso, não. Até a dificuldade de receber um elogio. Então, é uma coisa tão pequena, mas que até isso eu preciso trabalhar, né? Então, assim, eu sempre me coloquei, eu acho que muito aquém do que, de fato, eu sei que eu posso ser e que eu sou, entendeu? Então, é algo que eu trabalho todos os dias. Então, eu acho que essa é a parte mais difícil para mim.
é ter eu tenho essa dificuldade de me valorizar, mas graças a Deus que eu tenho o Léo, que sempre puxa a minha orelha. Esse é o meu trabalho, de lembrá-la do potencial que ela tem, né, do isso é muito senso bom. artístico, estético, da comunicação, das habilidades interpessoais que ela tem. A Roberta é uma comunicadora nata, né? É percebível. Fala muito bem para a câmera, tem capacidade de se comunicar em 3 idiomas fluentemente, o que é uma raridade hoje Olha no a coisa mercado. mais linda. Maridos, falem isso das suas esposas, pô. A Roberta é uma pessoa Falem dócil, isso. uma pessoa com talento para educar, com paciência com o aluno, e sem contar a parte técnica e artística, que é realmente fora da curva. Ai, que bonitinho. Eu preciso eventualmente falar isso para ela e para os outros, para que ela traga a lembrança, né, de tudo isso. Não é à toa que ela se tornou uma referência na área, especialmente na parte de reconstrução de areola, que exige senso artístico e estético, né? É muito além uma da arte. técnica, né? Marido fã. Envolve arte, envolve sensibilidade, isso a Roberta tem de sobra. Parabéns, lindo. Muito amor. Lindo. Demais. Eu vou puxar um assunto que eu não entendo muito bem sobre ele. O Túlio vai falar melhor, né, sobre ele, que é sobre o digital mesmo. Você falou em algum momento que você tem uma rede social. Eu vi sua rede social, é incrível, é Obrigada, maravilhosa. Tem obrigada. bastante seguidores, quase 200 mil seguidores também. Isso é muito também. E no digital, quando a gente entra, a gente sempre vai estar, obviamente, tendo referências, né, de outras pessoas que estão, obviamente, em outros níveis, em outras áreas que a gente também quer chegar lá um dia. Mas também existe uma aparência no digital que muitas vezes não é aquilo que demonstra ser. E às vezes a gente se deixa, às vezes, abater, né, por aquilo que é mostrado, né? Mais ou menos isso, né, Túlio? Exatamente. No digital que funciona. E hoje existem muitas mídias aí pagas, até comentários, Compra de seguidores. compra de seguidores, existe muito isso e são pessoas que fazem um marketing muito grande e que dão realmente a entender que é Sim, tudo com aquilo certeza. e que, na verdade, no orgânico é muito menor do que muitas vezes nós mesmos. E essa é a dificuldade da comparação, né? Porque às vezes nós estamos nos comparando com profissionais que estão utilizando desses recursos para crescer, Sim. né? Recursos às vezes corretos, alguns incorretos, mas às vezes a gente se compara com profissionais, né? Eu acho que isso foi uma das situações que a Roberta acabou mencionando, né? De se comparar com profissionais que crescem de uma forma, né, superficial. E é que aparenta muitas vezes um e a gente crescimento, precisa né? compreender também que o nosso mercado ele é muito amplo. Há mercado para Mas todos. muitos do que crescem superficial se tornam real. Sim, No mundo de controle de com percepção. certeza. Por isso que quem tem audiência vence o melhor. Com certeza. Então é importante vocês Sim. que são os melhores no que fazem, continuar investindo no Construir capital social de audiência, vocês. né? Exato. Construir audiência, para não permitir que esses que não são o que vocês são, se tornem mais do que aquilo que vocês são Perfeito. hoje. Sim. Perfeito. Nossa, isso é tão Estratégia. importante. É a estratégia do ser É. para ter. A mídia Exato. é uma estratégia, né? É uma estratégia de autoridade, é uma estratégia de É. crescimento, é uma estratégia de expansão do negócio. Em alguns A casos gente funciona. precisa entender que isso é uma ferramenta a favor do profissional para potencializar aquilo que ele já faz, né? Sim. Então, a mídia social tem um impacto muito forte, né? E saber utilizar bem os recursos existentes Sim. realmente é um diferencial do grande profissional. E a gente falou muito aqui, nós falamos muito de... Eu tô lendo a palavra aqui, gente, que não é fácil, tá? Pra quem não tem um costume de falar, já falei errado aqui umas 3 vezes. Ensina Eu a vou diferença. ensinar pra vocês que A é diferença. areola, Isso, tá? tem areola e Eu vou deixar para o Leonardo explicar essa diferença, vai falar com mais precisão. Nós dois somos anjinhos, nós somos Mas... Quando você lembrar do Túlio, que é um anjo, com aquela bola acima da cabeça, você pensa na auréola. Auréola. Quando você com pensar numa mulher que tem uma necessidade de reconstrução, aí você então pensa aí na a auréola. Então tá, então é Sempre- auréola, tá? É anjo. É o São anjo. anjo. E Túlio areola, Isso. depois do RE, Isso. é o peito da mulher. Perfeito. amigo, ovelhinha anjinho. Exatamente, mas eu acho que as pessoas podem até estar se perguntando, como muitos, né, sobre esse assunto nesse momento, mas por que está nesse assunto de câncer, reconstrução e tudo isso? Mas, gente, vocês não têm noção do que esse casal
trouxe de inovação, que a gente vai falar agora exatamente sobre a Harmonicare. Isso. Harmonicare. Deixa eu até explicar. É assim, quando a gente decidiu vir pra cá, o meu nome, ele não é um nome fácil de falar, assim, aqui nos Estados Unidos, né? Primeiro que sou horrível também, eu acho feio meu nome em inglês, eu amo meu nome, Roberta. Como que soa? Aqui eu acho que fala Roberta, né? Então eu acho que não é muito bonito, mas tudo bem. Se as pessoas... Mas assim... Tá melhor do que o meu. Não. Como é que aqui é? Fagner? O meu é Fagner, Sim. só que quem vai ler o meu nome vai falar Fagner. E eu não sei se você é inglês fluente, você sabe o que é que Fagner lembra. Não sei. Não sabe? Não. Melhor não falar, né? Depois você me Leonardo sabe. O Leonardo sabe, mas até um amigo meu me trollou há 10 anos atrás, quando eu chegava aqui. E ele falava que a pronúncia, obviamente, nome de pessoas não tem pronúncia, né? Assim como nomes de cidades. É o que é aquilo e pronto. Não tem pronúncia pra isso. Mas ele falava que meu nome era Fagner. Entendeu? Agora eu entendi. Então, quando eu chegava pra ordenar alguma comida, pra me pedir, eu peço, como que é o seu nome? Ele, my name is Fagner. E o garçom sempre olhava assim pra mim, o garçonete. O que representa. Ok. Entendeu? Mas pra quem é do Brasil, que não sabe, Fagner não é nenhum tipo de palavrão, é só gay, né? Então não tem problema. É só gay em inglês, digamos assim, viado. E aí, Fagner? E aí, viado? Mais ou menos isso. Não, mas a verdade eu acho que esse sou eu. Mas sou estranho, mesmo que você seja, o cara chegar pra você e perguntar qual que é o seu nome, meu nome é viado. Não tem lógica, né? Não tem lógica nenhuma. Não, é por isso. Mas eu passei 3 meses nesse sofrimento. A minha sorte foi que depois de 3 meses eu fui pra um garçom, que a gente foi em um restaurante brasileiro, era um restaurante, o cara falou... Aí quando eu falei meu nome é Fagner, o cara começou a sorrir. Ele falou, você é do Brasil? Eu falei, seu nome é Fagner, não fale Fagner. Por quê? Ele falou, porque Fagner, aí ele explicou o que era. Não soa e bem esse amigo meu, tava do meu lado e todo mundo rindo, mas eu sempre levei tudo na brincadeira. Deixou você passar São algumas coisas que o imigrante recém-chegado passa aqui, né? Isso aconteceu aí 10 anos atrás. A questão pelo fato de meu nome ser assim, e não é só meu nome, é o segundo nome, é o terceiro nome, porque é Peixoto Secarelli. Então, assim, aqui até pra pessoa americana ler o meu nome Peixoto, ela não sabe falar direito. Então, a gente decidiu criar uma nova marca, né? Então, a gente criou a marca Harmonicare, porque a gente queria usar a palavra harmonia, porque em inglês fala-se harmony, né? Harmony com H. Mas eu queria fazer um trocadilho, assim, queria usar o meu R, pelo menos. Sim. Então, eu falei, bom, se a gente colocar, em vez de harmony, vamos colocar harmony, porque o americano, ele vai ficar meio na dúvida, por que ela tá errando? Mas ele vai entender que, na verdade, é um jogo de como é que eu posso dizer, de identidade, um trocadilho. É um trocadilho que nós fizemos com a marca. E no português, que não era o nosso foco, né, a pessoa, ela consegue, se ela entende o inglês, falar harmony. Então, foi só mais nesse sentido. Usei o R do meu nome e queria dar sequência no propósito que a gente faz, que é criar harmonia em qualquer tipo de trabalho que eu faço, seja facial, né, na parte de micropigmentação estética, ou a parte paramédica, ou as próteses. Eu quero fazer minha sobrancelha. Então, vamos fazer. Já que estamos nesse assunto da Harmony, que eu já sei o que é, e estou, assim, perplexo e lisonjeado em tê-los aqui. Material, mais uma vez, bonito material. Vamos falar agora da Harmonicare, né, que é esse produto incrível e inovador que vocês vão estar trazendo. Não sei se a gente já pode mostrar um pouco aqui, falando um pouco sobre ele, mostrando também um pouco sobre ele. Produção, vamos trazer um produto aqui para a gente já ver, mostrar, na verdade, que eu já vi e a gente está tão, assim, feliz, né, de poder finalmente, assim, mostrar para vocês o projeto. Esse projeto, assim, existem já outras pessoas que fazem esse tipo de areola, mas a gente teve, vamos dizer assim, uma abordagem muito mais especial, de novo, por esse olho que eu tenho, esse senso estético e esse senso artístico, eu queria trazer de implementação para essa inovação. Você quer pegar para mostrar para a câmera, claro, doutora? Com certeza. Por favor. Então, eu vou mostrar para vocês. Então, assim... Essa é a sua câmera. Tá. Então, assim, as mulheres que acabam de passar por mastectomia, é muito difícil. Ajusta o microfone. Ah, tá. Isso. Desculpa. Não, as mulheres que passam por mastectomia,
é muito complicado, porque elas não podem fazer na sequência a micropigmentação. A gente precisa esperar pelo menos 1 ano, ou seja, mais 1 ano de espera, se olhando no espelho, muitas vezes se sentindo muito, assim, sem segurança, desconfortáveis. A gente sabe como mulher, assim como o homem tem a sua representatividade, né? Existe aquela pecinha importante do homem, existe a pecinha importante da mulher, que também nos traz essa identidade. Então, a gente criou essas próteses, porém, existe um cuidado muito especial, porque nós queríamos que, antes de qualquer coisa, fosse também algo muito confortável de ser usado em qualquer momento. Então, se, por exemplo, ela está fazendo atividade física, se ela está numa piscina, numa praia, né? Tem algumas que falam, é estranho, porque quando, por exemplo, é um caso unilateral, só um lado tem lá o mamilo aparecendo com proeminência no biquíni, né? Tem essa sobreposição. E o outro lado não tem. Eu acho que ninguém fica reparando nisso, mas a pessoa, ela começa a olhar o seu, entre aspas, o seu defeito. A gente sempre acha alguma coisa na gente, parece que alguém tá olhando, né? E isso libera energia pra pessoa olhar mesmo. Ai, meu Deus, eu acaba nunca vi. liberando. Eu já estou cheia de cabelos brancos, porque estou com 42 anos, mas assim, eu vou sempre tentando disfarçar, e quando ele começa a aparecer, parece que tá todo mundo olhando pra ele. E às vezes nem tá. Mas então é mais ou menos assim que elas se sentem. Então a gente queria oferecer uma opção onde, no momento que elas colassem, existisse esse ajuste perfeito. Então, assim, não é simplesmente uma prótese, é uma prótese extremamente adaptável para a pele. E é claro, quando a gente coloca isso na região da mama, que com volume, existe aquela parte mais de circunferência, Sim. ela se ajusta ainda melhor. E o grande diferencial é porque nas bordas a gente tem essa espessura extremamente fina, ó, eu nem passei cola e ela já está Você bem pigmenta adaptada. nessa parte que fica, que essa transparente? Na verdade é assim, todo o processo começa através desse molde, pega para mim fazendo um favor, o molde, nós temos um material específico, esse material ele é colocado aqui dentro. E aí existe uma mistura de cores, que daí nós sempre fazemos de acordo com a necessidade de cada paciente. Então, eu ajusto através da nossa tabela de colorações, aquela que mais está de acordo. E aí, nesse momento da criação com o silicone, eu já consigo adicionar a cor e eu vou criando. E assim, existem inúmeros tipos de possibilidades mesmo de criar essa areola. Porque existem, por exemplo, aquelas que eu posso criar com mais veias, algumas que eu apenas trabalho com transição de cores, tem as cores que são mais regulares. Então, assim, as possibilidades são várias, mas o nosso principal foco era, além de uma excelente aparência, no sentido realista mesmo, era trazer esse conforto para elas, e a gente conseguiu. Só uma coisa, assim, que eu gostaria de complementar. Sim. É a razão pela qual nós criamos a Harmonicare, né? A Roberta já fazia micropigmentação de areola, e durante esses anos nós nos deparamos com muitas clientes, muitas mulheres que gostariam de ter a reconstrução de areola, mas que não podiam fazer o procedimento, porque para se fazer a micropigmentação de areola, infelizmente é necessário aguardar 1 ano após a cirurgia. Existe a possibilidade de necrose nesse período, existe a possibilidade de uma cirurgia corretiva, existe a possibilidade de intercorrências na parte cicatricial. Então, para oferecermos um procedimento permanente, a mulher precisa aguardar 1 ano após a cirurgia. E durante esse período de anos trabalhando nessa área, nós nos deparamos com muitas mulheres que gostariam de ter uma alternativa logo após a cirurgia, e não aguardar 1 ano até que a gente pudesse oferecer uma solução. E foi por isso que nós criamos a Harmonicare, uma solução estética imediata. Estética imediata, pré-cirurgia e pós-cirurgia, né? E aí eu gostaria de só comentar as 3 soluções que a gente oferece através da Harmonicare. Claro. Né? A primeira solução que a gente oferece são as próteses personalizadas, que a Roberta acabou de comentar, para mulheres que passaram pela mastectomia bilateral, que perderam os 2 lados da areola e do mamilo durante a cirurgia. Nós temos uma coleção pronta com diversos formatos, cores e tamanho adaptáveis para qualquer tipo de gosto e mulher. Tá? E etnia. Essa é a nossa primeira solução. A segunda solução que nós temos é a confecção da prótese personalizada e única para cada mulher. Esse caso ele serve para mulheres que passaram por uma mastectomia unilateral, perderam somente um lado e têm o outro lado preservado. Nesse caso, o nosso goal é
tirar o molde do lado existente e confeccionar uma prótese personalizada exatamente igual ao lado oposto, em tamanho, características, detalhes, projeção, tubérculo, textura. Então essa é uma nova alternativa que nós oferecemos. E a terceira alternativa que nós criamos, foi uma alternativa posterior, foi a possibilidade de oferecer um serviço pré-cirurgia. Existem muitas mulheres que já são diagnosticadas com câncer de mama, sabem que vão passar por mastectomia e possivelmente perderão a areola e o mamilo. Então, nós damos a possibilidade da mulher tirar um molde antes da cirurgia para que a gente possa confeccionar uma prótese personalizada dela mesma e mantendo as características da identidade pessoal dessa mulher. Ao invés de escolher uma prótese pronta. Pós-cirurgia, a gente vai confeccionar uma prótese com as mesmas características dela. Isso faz uma enorme diferença. Isso solta na água? As próteses são feitas, são coladas, né, com uma cola antialérgica. Elas permanecem na mama por 3 a 4 dias. Você pode tomar banho com ela, não há problema algum, é a prova d'água, pode ir à praia, pode utilizar no dia a dia perfeitamente com qualquer tipo de roupa. A cada 3, 4 dias a gente recomenda tirar essa prótese, limpar com um removedor que a gente fornece junto com o kit e reaplicar novamente com a mesma prótese. A mesma não prótese. Tem necessidade de ter um estoque dela? Não, a prótese ela tem uma durabilidade de 9 meses a 1 ano, né? Desde que você mantenha os cuidados adequados, né? Mas ela tem essa durabilidade, ela permite que a mulher precise fazer uma troca somente depois de 1 ano. E na caixinha, quando ela adquire, vem 1 ou 2 unidades? Vem um par de próteses. Para os casos unilaterais, que são casos onde a gente oferece uma consulta, né? E nessa mesma consulta a gente retira o molde, confecciona a prótese, a gente sempre confecciona um par de próteses para que ela tenha a possibilidade, se tiver uma perda, por algum motivo, né? Ela tem a possibilidade de ter um segundo par de step, né? E para casos bilaterais, a gente sempre fornece 2 ou 3 próteses para ela ter uma alternativa de um step. Essa parte transparente escurece, acumula algum tipo de sujeira que é percebível? É justamente por isso que a gente orienta o paciente a tirar essa prótese, porque após 4 ou 5 dias, normalmente fica um pouquinho de resíduo de suor, de uma umidade, dependendo da temperatura, ou a cidade, ou a região onde a pessoa está localizada. E por esse motivo que a gente orienta o paciente a tirar a prótese, fazer uma limpeza completa e reaplicar a prótese novamente. É muito simples, né? Então, imagina que ela já usou, por exemplo, por 5 dias. Ela começa a perceber que ao redor da borda já começa a ter essa poeirinha, né? Esse acúmulo. Então, existe aqui tanto a cola quanto o removedor. Então, todos os materiais, eles são hipoalergênicos, não tem risco de dar alergia nenhuma, nenhum tipo de pele. Então, ela vai borrifar, uma borrifadinha só é o suficiente, tira os resíduos, não precisa lavar, pode fazer seco, não precisa, é bem pouquinho mesmo o produto, então rende bastante. Depois que já tá limpinho, ela dá um tempinho, ela sempre higieniza com álcool para deixar a área bem sequinha. Bem sequinha. E aí, depois, ela aplica a cola por toda a região, não precisa ter excesso de cola, é uma camada bem fina, e ela faz a aplicação. Então, assim, o diferencial é sempre na questão das bordas, que por ser bem fininha e transparente. Então, isso, em termos de visibilidade, fica muito natural. Porque daí fica mais difícil, né, de você enxergar onde começou e terminou. E pode ter contato com qualquer tipo de roupa? Pode. Sem problema algum. Sem problema algum. Sem problema nenhum. Ótimo. É isso. Pode até namorar. Pode até namorar. Pode até namorar. Só cuidado, é um dos principais motivos. É um dos principais motivos. As pessoas perguntam bastante, viu? Eu diria que é um facilitador do processo. Com certeza. Não, e é bem legal porque a mulher vai estar sempre, né, com o bico ali aceso, digamos assim. Será que pode surgir a vontade dela fazer nos 2 lados? Sim, Já aconteceu isso, não? Sim, então. Dela precisar só de um lado, eu quero fazer no outro também. Na verdade, assim, os casos bilaterais, eles são bem interessantes porque você tem a opção de ter vários. Né? O caso bilateral, você, especialmente para aquela pessoa que não conhecia, né, o produto, como a maioria, então ela vai ter que
enfim, ela pode fazer uma coleção, igual, por exemplo, mulheres que têm alopecia, começam a colecionar peruca, Exato. cada hora estão com uma, É. elas podem escolher, uma hora ela tá com uma marronzinha, outra hora uma mais clarinha, então, por incrível que pareça, existem aquelas que acham isso divertido, gostoso. E é legal que protege até para aquelas que vão pra praia, porque eu, né, sempre pego alergia do meus mamilos quando eu vou pra praia, por causa do sal com areia. É só Sim. Jesus, a blusa que raspa. Sim. Então. Nossa, chega a quase ficar na carne viva. Então, Meu Deus, é. não, isso assim é bem tranquilo, vai acontecer. E o ponto importante que o Léo tinha falado também, eu não sei se ficou bem claro, mas essa parte que a gente oferece antes da cirurgia é para as mulheres que têm caso bilateral, que vão ter os dois lados retirados. Então, muitas vezes o médico já sabe, a paciente também já sabe, e aí o que é legal? A gente eterniza isso. Então, você imagina você saber assim, olha, você tem uma amiga que ela sabe que vai passar pela perda das duas mamas. Se uma já é muito difícil, imagina as duas. É muito mais traumático, não desmerecendo Sim. que passa só por um lado, pelo amor de Deus. Ambos muito difíceis, mas esse é mais difícil ainda de lidar. Então, você fala, olha, não é que eu tô dizendo que a coisa vai ficar boa, mas para amenizar um pouquinho, o que você acha a gente tirar a sua própria areola e a gente vai eternizar isso? Para daí, no momento que você retirar, quando você for se olhar no espelho de novo, você vai ter a sua prótese verdadeira. Isso aqui é seu. Então, isso eu acho que é o nosso... Esse é um dos nossos goals, né? Trabalhar com clínicas, com parceiros, com médicos, com hospitais, para oferecer não só uma solução pós-cirurgia, né? Mas a possibilidade de tirarmos esse molde E antes da eternizá-lo. cirurgia, né? E eternizá-lo, e criar essa perspectiva de refazer a prótese múltiplas vezes após a cirurgia. Isso oferece um alento, um conforto para a pessoa já no pré-cirúrgico, naquele momento que ela recebe o diagnóstico, que é um Sim. momento muito difícil. E assim, isso aqui, ele é uma coisa que nunca vai se desfazer, entendeu? Então, por exemplo, se essa paciente, se eu tenho os dois, tenho um molde dela, enfim, dois moldes que seja, eu tenho para sempre comigo. Então, ela não tem que se preocupar, vai estar registrado, a gente vai ter todos os dados dela guardadinho, legal. né? Então, No pós-cirúrgico, a partir de quantos dias, em quanto tempo o paciente está apto para fazer o implante da... Nós sempre recomendamos após 30 dias, pelo menos, né? Normalmente a cirurgia tem a parte de tirar os pontos, né? Sim. Então a gente espera que a pessoa tenha pelo menos essa retirada de pontos, às vezes O inchaço. tem um inchaço, tem um processo cicatricial, né? Em último caso, a gente coordena isso junto com o médico, né? Esperamos um pouco mais dependendo do caso, né? sim. Porque alguns casos de cirurgia, a mulher vem com acesso para retirada do líquido excedente da cirurgia, então a gente precisa aguardar um pouco mais. Mas em torno aí de 30 a 60 dias pós-cirurgia já é totalmente possível de se utilizar a prótese. E a prótese é utilizada quando você coloca só o silicone depois? Ou... É sempre depois. Depois a do gente indica silicone. colocar o silicone, e aí, porque normalmente, quando é feito a cirurgia, boa parte das vezes, o cirurgião plástico já está junto com o mastologista para já fazer essa operação de forma conjunta, né? Desculpa, eu vou me afastando. Então, assim, quando a cirurgia acontece, a ideia é sempre trabalhar em conjunto. Então, é o mastologista com o cirurgião plástico. Até porque seria muito difícil, mais ainda, sem a mama. Imagina você completamente, né, a mulher pensando, né, completamente lisa. Acontece. Né? E, infelizmente, o que eu mais vejo, assim, é a dificuldade de deixar essas mamas praticamente iguais. A gente sempre tem um desnível muito grande, assimetria muito grande. Muitas optam em colocar prótese nas duas? Sim, a maioria. E, assim, mas tem de tudo. Sempre vai ter casos e casos, mas a maior parte elas optam sim. Nós temos os casos, né, onde a reconstrução ela é possível de se fazer junto com a retirada, né, com a mastectomia. Isso facilita muito para a mulher, porque ela passa somente por uma cirurgia. Né? É o cenário ideal. Né? Fazer a retirada do câncer, a mastectomia e na mesma cirurgia a reconstrução com implante de prótese, em alguns casos isso é possível. Né? Mas sempre que isso não é possível, a gente orienta, né, a aguardar a reconstrução para ter um senso de volume novamente para aplicar as próteses. É o momento ideal. Que legal. Muito bom o trabalho de vocês. Parabenizar mais uma vez pelo que vocês vêm fazendo. Eu tô realmente assim perplexo mesmo. Qual que é uma mensagem assim? O que você pode deixar de mensagem e de conselho, recomendação para pessoas que estão pensando em fazer esse procedimento?
tanto do implante da areola, quanto até mesmo para cirurgia, para tranquilizar essas mulheres e dizer que é normal, muitas passam por isso, né? É uma porcentagem muito grande, como o Túlio acabou de falar, muito alta. É uma mensagem assim para você deixar para essas mulheres mesmo que estão passando por esse momento, de acordo com a sua experiência e vivência, com tantas mulheres que passaram por isso. Eu acho que a principal mensagem é nunca perder sua fé. Eu, né, como já falei, eu sou cristã, eu creio em Deus acima de tudo, e eu falo que a palavra dele é final. A gente sempre escuta muito, né, assim, médicos, e especialmente aqui nos Estados Unidos, né, a gente escuta que o médico às vezes não tem tanta sensibilidade como os médicos brasileiros, assim como também existem aqueles brasileiros que também não são, né, sempre tão sensíveis. Acho que isso depende muito de cada profissional, mas a gente escuta isso um pouco, que nos Estados Unidos é um pouquinho diferente essa área e esse suporte na área da saúde. Então, o que eu posso dizer para vocês é nunca perder as esperanças, porque independente de diagnóstico, a palavra final é de Deus. É muito importante ter fé nesse momento. E claro, se cercar de profissionais que realmente são qualificados, mesmo que você seja uma pessoa com, não sei, com poucos recursos, né, até aquela pessoa que tem grandes recursos, mas se estar rodeada de pessoas que te dão esse suporte, né, que realmente choram com você, não só riem com você. E a minha experiência, eu posso sempre dizer isso, que ela é sempre para mim de tanto crescimento, porque a gente vai aprendendo com essas mulheres, porque todas são guerreiras, independente de como elas lidam com a situação, algumas sofrem muito, outras um pouco menos, mas todas nos ensinam. Sim. E dizer também que essas soluções, elas obviamente não vão trazer para você uma super satisfação, mas elas vão amenizar um pouquinho esse momento tão difícil. E sempre estar à disposição dessas mulheres é uma honra para mim, de verdade. É um privilégio muito grande, porque, como eu falei, elas nunca vão se esquecer de mim. Então, é um presente, né, encerrar esse ciclo tão difícil com elas. Mas é nunca desistir, é sempre acreditar que existe, sim, uma chance. Também pensar que desse processo todo, existe sempre alguma coisa que a gente aprende demais. Então, elas sempre falam isso para mim. Eu, hoje, sou uma pessoa muito melhor. Pode ser independente da dor que eu sofri, mas como a gente aprende com isso, né? É difícil a gente crescer de outro jeito, né? E cada um tem um jeito melhor de crescer. Eu falo que mulher, ela é tratada na saúde, o homem é no bolso. Então, assim, as mulheres realmente, elas são demais. Não é porque eu sou mulher, não, mas a gente tem uma garra que é sobrenatural. A gente tira a força. Quando a gente tem esse instinto de sobrevivência, a gente consegue tirar a força, assim, de Deus, da onde a gente nem imagina. Mas a importância de ter pessoas que te amam, uma equipe qualificada, e especialmente marido, filhos, é muito importante. Então, eu espero mesmo que você tenha tudo isso. Uma salva de palmas. Não, imagina. Lindo. Não, lindo. Obrigado. Imagina, Lindo eu demais. que E agradeço. lembre-se, vocês mulheres, se o marido abandonar, tem um monte aí fora. Né? Fila com um monte, né? Não abandona. É livramento. É livramento, né? É livramento. gente, eu acho que é livramento. Se existe Sim, amor, pelo amor de não Deus. vai Claro. deixar, né? Pelo amor de Deus, se ele abandona é livramento, gente. Aí Que já é vamos isso? criar um produto pra casar as mulheres. Criar um Meu aplicativo Deus de do encontro céu. pós-mastectomia. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, gente. Ai, ai. Ai, Deus, brincadeira, mas muito obrigado pela participação Imagina, de prazer é vocês. nosso, gente. Vocês são incríveis, que a gente possa levar mais esse propósito para mais pessoas, para mais Perfeito. lugares e Sim. alcançar mais vidas que precisam ter acesso a esse produto incrível de Isso, vocês. é o Fafá? nosso sonho. Demais. Obrigado por terem escolhido esse podcast, né? O primeiro podcast aqui do Texas para vocês estarem apresentando esse produto assim. Não posso nem falar que é um produto, mas algo milagroso que acredito que Deus tenha usado as suas mãos para fazer isso Amém. daqui, Amém. porque isso não é uma máquina que faz, é o ser humano. E Deus usa, Deus quando quer usar, ele usa pessoas, ele usa objetos e transforma é verdade. essa arte aqui para colocar e relevantar e reconstruir a autoestima de muitas mulheres. Parabéns pelo propósito que Deus colocou em vocês. Eu acredito muito também em propósito, porque eu sou uma pessoa que comecei aqui do zero, cheguei aqui há 10 anos atrás, minha mãe professora, e tudo aquilo que eu aprendi eu sempre coloquei também para ensinar e para colocar para outras pessoas. E eu
E eu me sinto lisonjeado quando eu encontro pessoas com esse mesmo propósito. É igual a gente fala que a coisa mais linda é a resiliência, né? Quando a pessoa ela começa de tão pouquinho, de tudo tão difícil, tantas barreiras. Porque quem vem aqui para os Estados Unidos, mesmo quem, como eu, assim, que já tem uma fluência no inglês, né? Que gosto muito, que amo, já conheço algumas coisas daqui, é uma nova nação, é uma cultura completamente diferente. Eu, graças a Deus, estou com meu marido, eu sei que muitas pessoas, às vezes, estão sozinhas. Sim. Então, mas é tão admirável a gente conseguir ver, né, esse crescimento, a resiliência, da onde você começou e onde Sim. você está hoje. Então, e o mais importante, a gente não perder a nossa humildade, a nossa dependência em Deus. A gente tem o nosso mérito, mas em primeiro lugar é Ele quem coloca o fôlego nos nossos pulmões, é Ele quem faz a gente ter as condições para isso, a sabedoria. Então, eu e o Léo, nós somos um casal que, em primeiro lugar, a gente precisa agradar o coração de Deus. Então, eu falo que não adianta nada a gente, né, só pensar no nosso mérito. Em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer que tudo vem dele. E é assim que a gente tem feito, né? Um dia de cada vez. Então, eu também vi um pouquinho da sua história. Por Sim. todos os desafios que todo imigrante passa. Nós somos recém-chegados ainda nos Estados Unidos, né? Você já está mais tempo aqui, com certeza você já sofreu um pouquinho mais do que a gente. Demais. A gente está aqui faz o quê? Mas 2 anos, nós estamos vivenciando esse desafio de se tornar imigrante, né? Nos Estados Unidos, no Texas. Tem sido um grande aprendizado. A gente tem passado por situações que nós nunca passamos no Brasil, né? Isso tem nos tornado mais fortes como casal, né? A gente tem se deparado com situações distintas e a gente sabe que o imigrante sofre muito quando ele chega no país. É uma adaptação, né? Nós não podemos reclamar da nossa trajetória. Graças a Deus nós tivemos condições de chegar aqui já com um green card aprovado pelas habilidades, né? E pelo projeto. Mas a gente sabe que a vida do imigrante é um grande desafio, né? O período de adaptação, o período de transição, até você se colocar no mercado, encontrar uma profissão relevante, né? É um período muito grande de insegurança, de incerteza, mas também de crescimento e oportunidade. Sim. E é isso que nós temos visto aqui. Né? Que na nossa dificuldade nós temos certeza que nós estamos no lugar certo, no local que Deus preparou para a gente e que junto com a dificuldade também vem a oportunidade e possibilidade de crescimento. Sim. Sim. A gente sente muita falta da família, né? Muita falta, assim, saudade. Eu sou muito apegada à minha mãe, mas a gente sabe que tudo isso, a gente também passa por tudo isso, porque o nosso sonho também é poder trazê-los para cá, né? Estarem mais com a gente também, oferecer algo de melhor para eles. Então, eu acho que quando isso permanece, a gente sabe, né, fazer as coisas com excelência, a gente faz o que a gente ama, né, sempre com a direção de Deus e vontade, né? Vontade de vencer. Eu acho que é uma fórmula, não necessariamente assim, que tudo 100% vai dar certo, mas a chance de dar certo é grande. Né? Chegar aqui nos Estados Unidos sem fé em Deus, a chance de dar errado também é muito grande. Com certeza. É muito grande. Eu nem imagino isso, não consigo porque nem pensar. É a fé dele, testada, né? A fé é testada, literalmente testada, a fé em Deus, acreditar que Deus existe, colocar ele à prova, dizer, não, eu sei que o Senhor é capaz, eu sei que isso tem que acontecer e vai dar certo, e se está acontecendo algo é porque tem que acontecer, e sem essa fé, e sem saber que é a mão dele que está guiando a gente, muita gente volta para o Brasil. Eu digo isso pelo tempo que eu estou aqui, por pessoas que chegaram aqui também, na minha época, chegavam iludidos, achando que os Estados Unidos era a coisa mais fácil do mundo. No início, é difícil. Nossa fé realmente aqui é testada. Mas uma vez que ela é aprovada, as coisas começam a fluir, começam a dar certo, de forma resiliente. Uma coisa que você falou, Roberta, muito importante também, é a gente, além de não perder a fé em Deus, não perder também as origens, não esquecer de onde a gente vem. Eu costumo dizer que quem esquece de onde veio não sabe para onde vai. Sim, é verdade. Né? Se perde no meio do caminho, e caminho, quando a gente chega aqui, a gente tem vários. A gente tem vários, e para a gente conseguir identificar qual que é o certo, a gente precisa sim da ajuda de Deus, porque sem Ele a gente não chega em lugar algum. Vamos fazer então o nosso ritual, todo mundo olhando pra câmera aqui, ó, essa é a principal. Fazer igual Fafá, sacode a poeira. Sacode a poeira. E bora pra cima. Valeu. Bora.